Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Barreto e nós vamos trabalhar com expressões algébricas. Lembrando que a partir das expressões algébricas nós temos os valores das letras referentes à parte literal e nela nós vamos colocar os números correspondentes a cada uma delas. E o que eu expliquei para você já no vídeo anterior e vou ressaltar agora. Sempre quando você for substituir um número por uma letra, colocar sempre entre parênteses. Você vai ver que fica bem claro, nítido esta resolução. Fica fácil, facilita muito a sua vida. Então vamos ver como é que você deve fazer. Essa expressão é a seguinte: 4x mais 5y. Nós vimos inclusive na aula anterior. Eu mudei os valores de x e de y. Então x é igual a menos 2, y é igual a 3. Eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou colocar o valor de x, o 4, que é o coeficiente de x, e vou colocar no lugar do x, nós vamos colocar então o valor menos 2. Procure colocar entre parênteses. Facilita muito a sua vida, ó, faz isso aqui e coloque menos 2, olha como facilita para você, menos 2. Você tem uma visão muito clara do que você vai ter que fazer. Depois você tem um sinal de mais, e você tem o 5, novamente você tem o y. Ora, coloca parênteses nele, independente se o número for positivo ou negativo. No começo, faça dessa forma. À medida que você vai pegando segurança, você vai desenvolvendo depois. Então olha só, vamos colocar parênteses e no lugar do y nós vamos colocar o número 3. Olha só, é só fazer o seu desenvolvimento agora, tá certo? Lembrando as regrinhas de sinais. 4 vezes menos 2, mais com menos na multiplicação é menos, então menos 8, nós temos isso aqui. Depois eu tenho mais 5 vezes mais 3, positivo e positivo, é mais. Menos 8 mais 5 vezes 3 é 15, né? 15. 5 vezes 3 é 15, vamos colocar aqui. 15, muito bem. Menos 8 mais 15, regrinha de sinal. O joguinho do dinheiro e do que você está devendo. Eu devo R$8, eu tenho 15 para pagar. Eu vou lá e pago e ainda acaba me sobrando R$7. Tá certo? Gostou? Tá indo bem? Tá aprendendo? Vamos para mais um exemplo? Aguente aí, nós vamos para mais um exemplo aí, tá? Então nós vamos trabalhar agora com o segundo exemplo. Vamos colocar 3 letras agora e trabalhar também com inserir números negativos, né? Veja bem, eu tenho 3x, y, menos 7z. Mais uma vez ressaltando, quando eu tenho x, y e um número, nós chamamos de coeficiente, todo esse é um processo de multiplicação. É como se eu tivesse 3 vezes x vezes y, 7 vezes z. Funciona dessa forma. Procure colocar entre parênteses os valores correspondentes às letras. Tá certo, gente? Então vamos lá. Então vamos ter 3... O x, você coloca parênteses, vezes, e o y, você coloca parênteses também, ó. Deixa assim. Menos 7. E o z, você coloca parênteses, ó. O que você vai fazer nessas lacunas? Preencher com os números correspondentes. Então, por exemplo, se o x vale 5, olha só, é só colocar o 5 aqui. Se o y vale menos 3, é só colocar menos 3 aqui. Se o z vale menos 1, olha só, z vale menos 1, é só substituir por menos 1. Colocar entre parênteses fica muito legal, fica muito bom, fica muito visível o seu desenvolvimento, o que você tem que fazer, né? Então vamos fazer primeiro a multiplicação. Olha só, em primeiro lugar vamos multiplicar independente do sinal. 3 vezes 5 é 15. 3 vezes 15 é 45. Então o resultado aqui é 45. Agora você faz o joguinho de sinal. Olha,
Mais vezes mais é mais. Mais com mais é mais. Mais com menos é menos. Então a resposta aqui é menos. Você vai trabalhando dessa forma. Menos 7 vezes menos 1. Menos com menos é mais. 7 vezes 1 é 7. Então mais 7 aqui no caso. Novamente você cai aqui na associação com o dinheiro. Tem uma dívida de R$ 45, mas eu só tenho 7 para pagar. Se eu pagar essa dívida, uma parte dela, né, que eu só tenho 7, eu ainda fico devendo quanto, né? Então eu fico devendo alguma coisa e você fica devendo 38. Esse é o resultado final desse exemplo aí. Ok? Tá aprendendo bem? Tá vendo direitinho? Sem problema? Vamos fazer mais um? Vamos a ele então, tá? Nesse terceiro exemplo, nós vamos trabalhar fazendo os mesmos mecanismos, né? Para poder desenvolver essa atividade. E eu gostaria que você tentasse fazer. Vamos ver como é que fica, tá certo? Essa expressão. 2AB mais 3AC menos 5BC. Se o A for menos 2, o B for 2 e o C igual a menos 1. Tá certo? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver e ver quanto que dá. E aí novamente você dá continuidade, ver se você acertou. Tá bom? Veja aí então como fazer. Tá legal? Muito bem. Então veja só como que nós vamos proceder. Eu tenho duas vezes o A, como é uma letra, parênteses, olha. Usa sempre esse critério. O B, parênteses também. Mais 3. O A, parênteses, pois uma letra. E o C, parênteses também. Menos 5. E o B, parênteses nele. E o C, parênteses também. Então perceba que ficou tudo com parênteses. E você sabe que vai preencher essas lacunas com os números correspondentes a cada uma das letras. Tá certo? Fica muito fácil, muito claro, né? Então olha só, 2AB, o A vale menos 2, você coloca menos 2 aqui. O B vale 2, você coloca 2 aqui. Ó, e vai desenvolvendo. 3AC, o A vale menos 2. E o C vale menos 1. Tá aqui, ó. Por último, 5BC. O B vale 2 e o C vale menos 1. Prontinho, ó. O que acontece? Você armou o problema. E aí resolver fica fácil, porque você sabe fazer operação de multiplicação, soma e subtração. Você sabe, agora fica fácil de resolver. Então veja só, quando você tem a multiplicação, não se preocupe tanto com os sinais. Vamos ver o que acontece. Olha só, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 é 8. Tá tudo certo, 8. Aí você faz a regra de sinal depois. Mais com menos é menos, menos com mais é menos também, ó. Prontinho, tá resolvido. Faz só a multiplicação, ó. 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 1 é 6. Coloque o 6 aqui. Aí faz a regra de sinal. Mais com menos é menos, menos com menos é mais. E aqui mesma coisa. 5 vezes 2 é 10. 10 vezes 1 é 10. Tá aqui, ó. E aí, por último, a regra de sinal, para fazer separado. Menos com mais é menos, menos com menos é mais. Olha aqui, ó. Você cai nessa situação aqui, nessa continha simples. Utilizando-se do recurso do dinheiro, você pode fazer o seguinte, ó. Devo R$8, mas eu tenho quanto para pagar? Eu tenho 16, tá certo? Eu devo 8, mas eu tenho 16. Se eu pagar, logicamente eu vou pagar, ainda me restam quanto? Vai me restar R$8. Positivo, não preciso colocar o sinal de mais. Entendeu? Deu certo aí com você? Vamos fazer mais um? Vamos lá então, tá? Vamos dar mais um exemplo para você. O quarto exemplo. Sugiro novamente que você faça isso. Depois do enunciado, dá uma pausa aí no seu computador e tente resolver. Essa é a melhor forma de aprender, é treinando, tá certo? A expressão algébrica é a seguinte.
8A mais 3B menos 5C mais 2BC. Se o A for menos 1, o B for 2 e o C for menos 3. Certo? Ficou maior? Não tem problema. Dá mais trabalho só, mas é tão fácil quanto os demais. Utilizando sempre do recurso, onde você tem as letras, você deve colocar entre parênteses. Aí fica bem claro para você visualizar a sua atividade e depois fica simples de resolver. Tá certo? Então vamos lá. 8. Eu tenho 8 aqui. O A é uma letra. Vamos então colocar parênteses nele. Mais 3. O B é outra letra. Parênteses, ó. Não se preocupe não, faça assim, ó. Menos 5. O C é uma outra letra. Parênteses. Olha aqui, ó. Parênteses. Mais 2 vezes. O B e o C. Um parêntese para cada um. Um para o B e outro para o C. Olha, fica aqui, ó. Olha como fica bem claro isso aqui. Olha como fica bem nítido aqui para você. É só inserir os valores ali dentro. Olha só. 8A, o A é menos 1. Pronto, ó. O A é menos 1. 3B, o B é 2. 5C, mas o C é menos 3, ó. 2 vezes BC, o B vale 2 e o C vale menos 3. Ó aqui, gente. Como que fica fácil isso aqui. É só você desenvolver. Primeira operação de multiplicação, tá? Aí você vai fazer dessa maneira. Olha aqui. Não esqueça, não pense muito nos sinais por enquanto. Faça por etapas. Faça assim, ó. 8 vezes 1 é 8. Pronto, 8. Eu tenho mais. Com menos é menos. Pronto, ó. Regra de sinal depois. Deixa pro final. É igual fazer, lavar roupa, lavou, terminou, deixa para passar no final, faz tranquilo, né? Tá bom? 3 vezes 2 é 6. O 3 é positivo, o 2 é positivo, maravilha, ó. 5 vezes 3 é 15, tá boadinha. Menos com menos é mais, olha como vai aparecendo. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12. Não tem problema. Mais com mais é mais com menos é menos. Olha como ficou simples. Agora você pode fazer o seguinte, ó. Você tem dívidas, que são os negativos, ou contas para pagar, como você preferir. E tem os valores positivos, que é o dinheiro que você tem para pagar essas contas. Então você pode fazer o seguinte, soma só os positivos primeiro, ó. Eu tenho 6 reais, eu tenho 15 reais, eu tenho 21 reais. Então tá aqui, ó, 21 reais. Mas eu devo 8 e devo 12, eu devo quanto? Eu devo 20, então eu devo 20. E finalizando, tenho 21 reais para pagar, mas eu devo 20, oh, que beleza, né? Pago, sobra quanto ainda? Ainda sobra 1. Tá aqui, gente, é assim que faz, dá uma verificada certinha, é bem simples essa atividade. Se quiser, olhe mais vezes para que você não tenha nenhum tipo de dúvida realmente. Compartilhe conosco, dê o seu like e se inscreva no canal. Valeu, até mais!